caso do ministro do STJ acusado de assédio sexual chega ao Supremo Tribunal Federal com relatoria do ministro Nunes Marques. Isso agora vai ser analisado pelo ministro. Vamos ver qual vai ser o final dessa análise do ministro Nunes Marques. Ontem houve uma reunião fechada, que é raríssimo de acontecer, no Superior Tribunal de Justiça, de todos os ministros titulares do STJ, reunião, inclusive eu tenho essa informação quente. Não sei se já temos matéria, tá, pessoal? Conversei antes de entrar aqui ao vivo no contexto com a Manuela Alcântara. A Manuela me revelou que estava batendo uma matéria quente. Não sei se a matéria da Manuela já saiu, mas ela me revelou que ontem essa reunião dos ministros do STJ foi muito quente, muito ruim mesmo, assim, muito pesada entre os ministros do STJ, reunião que não costuma acontecer. Essa é uma reunião que só acontece em momentos de crise mesmo, quando alguma personalidade muito importante está sendo julgada, como um presidente da República, um governador ou algum dos ministros do STJ está sendo colocado em xeque. No caso específico, ontem foi por conta do Marco Buzzi. Ele foi muito criticado entre os ministros. Inclusive, ele só não foi retirado do seu posto, do seu cargo ontem pelos ministros, porque não chegaram nesse consenso. Disseram que não aceitariam ele hoje nessa sessão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e que esperariam que ele apresentasse um atestado. A gente não sabe se ele apresentou esse atestado até agora, mas os ministros não aceitariam a participação dele na sessão de hoje. Então, a situação lá dentro é quente, é grave e o atrito está muito forte. Me parece que os ministros não vão aceitar o retorno do ministro Marco Buzzi. Já pediram aí o atestado. Então, a gente vai procurar a matéria, vamos ver se já tem as informações da Manuela Alcântara sobre essa questão do atestado. E a gente já tem a matéria da colunista Isadora Teixeira para rodar as informações para vocês. O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, é alvo de uma denúncia de assédio sexual feita por uma jovem de 18 anos de idade. A moça é filha de um casal de amigos do ministro, conforme revelou o Metrópolis nesta quarta-feira. O caso tramita em sigilo na Corregedoria Nacional de Justiça. A jovem passou as férias de janeiro hospedada na casa do magistrado junto aos pais, em Balneário Camboriú. No dia 9 de janeiro, eles estavam na praia. A jovem relatou que foi para o mar e Buzzi também estava dentro da água. Segundo a denunciante, que entrou em estado de desespero, o ministro, visivelmente excitado, tentou agarrá-la 3 vezes. A jovem conseguiu se desvencilhar, correu para a praia e contou aos pais. A família deixou o local e denunciou o caso em uma delegacia da Polícia de São Paulo. Mas a investigação já chegou a Brasília. Nesta quarta-feira, os denunciantes foram ouvidos pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ informou que o caso está em sigilo para preservar a intimidade e a integridade da vítima, além de evitar exposição indevida e revitimização. Em nota, o ministro Marco Buzzi negou e afirmou que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas por um site, que, segundo o magistrado, não correspondem aos fatos. Ele também repudiou o que chamou de ilação de que tenha cometido o ato impróprio. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. A matéria da Manuela Alcântara, nossa colunista do portal Metrópolis, do Judiciário, e ela disse o seguinte: saiba por que o STJ decidiu não afastar Buzzi, acusado de assédio sexual. Manuela explica que o STJ, então, fez essa reunião que eu contei para vocês ontem, reunião quente, tensa entre os ministros, clima tenso, e houve diversas discussões, então, e diversas possibilidades foram debatidas. Entre elas, foi cogitado o afastamento de Buzzi enquanto o caso é apurado no STJ, no Conselho Nacional de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O nome do ministro foi, inclusive, divulgado, esse caso foi divulgado aqui pelo portal Metrópolis. As falas entre os participantes do encontro eram de que Buzzi participasse da sessão de julgamento dessa quinta. Se ele participasse da sessão de hoje, seria constrangedor. O possível afastamento, no entanto, não se concretizou, porque Buzzi afirmou que apresentaria um atestado médico para afastamento por questões de saúde, o que não havia ocorrido até meio-dia de hoje.
As sessões de julgamento do STJ acontecem às 2h da tarde. Houve um amplo debate sobre as medidas que poderiam ser tomadas. Optou-se pela investigação interna do STJ com uma comissão de apuração formada somente por ministros com mais tempo de casa do que Buzzi. Assim foram escolhidos os seguintes ministros: Raul Araújo, Isabel Galotti e Antônio Carlos Ferreira. Durante a sessão, os ministros lembraram que a Corte já teve que lidar com situação semelhante ao caso. Foi lembrado o caso de denúncia de assédio contra o então ministro Paulo Medina. Em 2003, Glória Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portela o acusou do crime de assédio sexual. O STJ investigou o caso e o caso foi para o STF, mas o ministro permaneceu no cargo até 2010. Medina morreu em 2021, aos 79 anos. Essa acusação agora, a Isadora Teixeira contou aí para vocês na reportagem, de uma jovem de 18 anos que aconteceu então na praia, em que eles estavam na casa do ministro.